Análise de imprensa de hoje com o nosso convidado, o politólogo José Bordão. Muito bom dia, muito obrigado por estar presente neste jornal. Obrigado. Começa por destacar uma notícia que faz primeira página do Diário de Notícias sobre o subsídio de desemprego. Exatamente. A notícia é do Diário de Notícias, primeira página, e depois também na página 38 tem mais desenvolvimento, onde diz que há mais de 93 mil pessoas com subsídio de desemprego do que o ano passado. E fala também na questão do relatório da Comissão Europeia, em que critica a eficácia das políticas de emprego, portanto, e diz que o mercado português é rígido. Aliás, a SIC Notícias também tem transmitido isso nos vários noticiários que têm passado ao longo das horas e do dia, portanto. E de facto é um problema extremamente complicado a questão do desemprego. Já vai em 510 mil desempregados, portanto, números que se conhecem. Para o ano, em 2010, com a entrada em vigor do Código Contributivo, e é um assunto que não se tem falado muito em termos de campanha eleitoral, não se falou muito. O CDS e o PC tentaram puxar um bocadinho esse assunto, mas que acabou por ser desviado e passado despercebido da maioria das pessoas. Mas só para ter uma ideia, a partir de janeiro, grande parte dos portugueses vão ver o seu salário baixar, portanto, diminuir. Isto porquê? Porque todos nós, eu inclusive, eu sei que o meu salário vai baixar, pelo menos, porque sei que na minha empresa não vai haver aumentos de salários para o ano. Portanto, o meu salário vai baixar de certeza. Isto porquê? Para que as pessoas percebam. Isto tem tudo a ver com o desemprego, já ia explicar porquê. Nós vamos passar a fazer descontos para a Segurança Social, do subsídio de refeição, do subsídio de transporte, prémios da cidade, entre outros abonos, e vai fazer com que o nosso salário baixe, obviamente. Não havendo aumentos de salários, porquê? Porque muitas empresas, creio que nem porque não foi falado, muitas empresários não sabem disto. Para o ano, todas as empresas vão passar a fazer mais descontos para a Segurança Social sobre os salários dos trabalhadores, inclusive empresas, por hipótese, que não pagavam nada para a Segurança Social do subsídio de refeição, passam do 0 para os 20 e muitos por cento. Neste momento a taxa é 23,75%, o aumento vai ser perto de 3%, portanto é só fazer as contas. Numa altura em que se tenta combater de forma séria o desemprego, essa acaba por ser uma medida que vem em sentido contrário. Exatamente, ou seja, as empresas vão contrair-se na contratação de pessoas, provavelmente vai causar mais despedimentos, e empresas que estão em dificuldades financeiras neste momento provavelmente vão fechar portas, ou seja, uma medida que se pretendia no sentido de medidas que se pretendiam, como a Comissão Europeia alerta, no sentido de criar emprego, vão ter exatamente o efeito oposto. Provavelmente vão criar mais desemprego. E se tivermos em linha de conta que em 2011 empresas que tenham contratados a termos certos, os ditos contratos a prazo, com um aumento de 3%, portanto, no espaço de um ano, as empresas vão pagar a mais para a Segurança Social qualquer coisa como mais de 7%, só sobre os salários base. Se fizermos as contas, como eu referi, ao subsídio de refeição, que passa de 0 para 20 e muitos por cento, não será 7%, será mais. Isto é brutal para as empresas e vai fazer com que se crie mais desemprego. Às vezes costumo dizer, de tanta legislação no sentido de defender os trabalhadores, muitas vezes só os prejudica, porque não havendo empresas também não há emprego. E é aqui que a União Europeia se refere, e a meu ver muito bem, que acho que não havia de haver uma rigidez, havia de haver uma maior flexibilidade a nível do emprego, porque este objetivo do governo, no sentido de as pessoas ficarem sempre com situações de contrato sem termo, portanto não haver contratos a prazo, é essa a tendência que o governo quer que aconteça. Eu acho que não é viável, porque qualquer empresa que contrata um trabalhador a prazo precisa de o avaliar, precisa de o conhecer. Não se pode contratar alguém sem termo, uma pessoa que não se conhece, porque há pessoas que infelizmente estão de má fé e são xilentas e arranjam problemas no local de trabalho e para além de serem maus profissionais muitas das vezes. E a meu ver este tipo de legislação só defende efetivamente aquelas pessoas que se portam mal no seu local de trabalho. Os maus trabalhadores, não defende quem é bom, porque quem é bom não tem problemas de ter um contrato a termo. Este meu alerta queria deixar aqui. Feito o alerta, seguimos então para o segundo tema, que está no Jornal Público, sobre ainda as eleições autárquicas, num dia em que se repetem algumas eleições nas freguesias onde houve registro de empates. Exatamente. Houve empate em algumas freguesias, hoje vão a votos para tentar o desempate. A legislação diz que tem que ser 15 dias depois, portanto, do ato eleitoral, no caso de dar empate. Não é uma legislação muito pormenorizada, mas é isso que refere. Se houver novamente empate, terão de se repetir novamente, portanto. E eu escolhi esta notícia que tem como título: PSD e PCP voltam a contestar ato eleitoral em Cuba e apelam ao Ministério Público. Isto tem a ver com situações que, a meu ver, devem ser investigadas.
há um decréscimo da população e parece que aumenta o número de eleitores, pessoas que não são do Conselho e deram como morada a casa de outras pessoas, pessoas dadas como mortas não conseguiram votar, e estão vivas, obviamente. O Jornal Público refere aqui que acedeu um documento de uma pessoa que mora em Cuba e que reparou que um cidadão que votou em Cuba tinha a morada da sua casa, portanto ela desconhecia, e um cidadão inclusive também que parece que tem como morada, que é de Évora, está também recenseado em Évora e tem como morada os estaleiros municipais. Portanto, parece-me a mim que são várias situações irregulares. Aliás, mesmo antes do escrutínio propriamente dito, demos conta de muitos casos desses, nomeadamente, por exemplo, no distrito de Viseu, do caso de eleitores fantasma, de eleitores que exatamente iam votar fora da sua freguesia. Isso acontece muito, infelizmente, e eu escolhi esta notícia por causa deste alerta que queria deixar, que é possível que isto aconteça, ou seja, não é raro ver, isto acontece muito dentro dos partidos, ou seja, às vezes disputas internas nos partidos, quer-se ganhar uma eleição em determinado sítio, de repente há 50, 100 militantes do partido que se inscrevem numa concelhia ali ao lado e têm todos a mesma morada. E isto pode acontecer em eleições autárquicas, sobretudo em freguesias e em concelhos mais pequenos. Pode haver esta tentação, precisamente para se tentar dar a vitória a um partido, qual é a que forma de às vezes 20, 30 tentar votos fazem a diferença. isso? Não é fácil, efetivamente, mas agora com a nova legislação e a questão do cartão de cidadão vai ajudar muito, obviamente. Apesar dessas confusões que eu referi no Distrito de Viseu, foram provocadas exatamente pelo código postal que aparece no cartão do cidadão. Sim, é verdade. Há a ponte, não é, entre a antiga legislação e a nova. Parece-me correta a questão do cartão de cidadão, mas obviamente há sempre erros e coisas a ajustar, mas penso que é um bom caminho. Mas de facto estas questões deviam ser investigadas. E este assunto leva-nos para um artigo seu sobre as eleições, em que considera as eleições autárquicas em Portugal de terceira ordem. Nas casas europeias, enfim, foi é uma pequena opinião, acho que são de terceira ordem, porque de facto são eleições em que muito pouca gente participa, aliás como na regra dos países da União Europeia. O estudo que eu fiz é no sentido também, um bocadinho de alertar para a participação desigual, portanto, o olhar das pessoas, o afastamento das pessoas do seu direito de cidadania no sentido de votar, portanto, que é o seguinte. Há as chamadas eleições de primeira ordem, que são ditas de primeira ordem, que são consideradas as mais importantes, porque têm em causa a formação do governo, que são as legislativas, e há as chamadas eleições de segunda ordem, que são as outras. As presidenciais, sobretudo em sistemas semipresidenciais como é o nosso, em que os poderes do presidente são poucos, nos outros não é bem assim, autárquicas e europeias. E acontece que, é um fenómeno que acontece na generalidade das democracias, os cidadãos votam mais nas eleições de primeira ordem, consideradas mais importantes, legislativas, do que nas outras. E em Portugal isso também se verifica se nós olharmos para o panorama eleitoral geral. Em 13 dos concelhos, 13 dos distritos, peço desculpa, de Portugal, nomeadamente nos círculos mais pequenos, se olharmos distrito a distrito, círculo a círculo, este fenómeno inverteu-se, ou seja, as pessoas votam mais nas autárquicas que nas legislativas. Obviamente que isto carece de um estudo mais aprofundado, mas na minha opinião isto acontece com alguma aprendizagem que há do sistema eleitoral, em que as pessoas percebem que votar nas legislativas em partidos mais pequenos, como seja o Bloco de Esquerda, o CDU e o CDS, não interessa para nada. Chamou-lhe voto inútil, por vezes. Voto inútil. As pessoas, se votarem nestes partidos ou ficarem em casa, é exatamente a mesma coisa. Até dei o exemplo do CDS, que teve uma votação de 10,44% a nível nacional, elegeu 21 deputados. Na Guarda teve mais de 11% de votos, não elegeu nenhum. Isto diz bem, portanto. Ou seja, se as pessoas ficassem em casa ou votar no CDS na Guarda, com aquela percentagem, não adianta. Isto faz com que em legislativas, só a título de exemplo, em 2005, eu vou utilizar esse estudo, mas em 2005 houve 502 mil pessoas, foram 9% dos eleitores que foram votar, e o voto não serviu exatamente para nada, porque votaram em pequenos partidos, nos círculos eleitorais mais pequenos, e também em alguns grandes, mas sobretudo nos mais pequenos, nos tais 3 forças políticas que falei há pouco. Isto faz com que as pessoas votem mais nas autárquicas, nesses círculos, do que nas legislativas, ou seja, estão a contrariar uma tendência, precisamente por causa do efeito que o sistema eleitoral tem. E foi de facto essa investigação que eu fiz e, enfim, aproveitei para falar na possibilidade da alteração do sistema eleitoral, porque é muito grave. Considera que este sistema político, portanto, tem falhas que acabam por agravar o divórcio entre a política e os cidadãos? Claramente. O nosso sistema de representação proporcional utiliza o método de Hont,
é dos mais desproporcionais da Europa e do mundo inteiro, ou seja, o próprio termo proporcional diz isso mesmo. A percentagem de votos num determinado partido devia ser diretamente proporcional ao número de deputados que elege, mas tal não é assim. O nosso sistema beneficia, como todos os sistemas de representação proporcional, regra geral, mais o primeiro e o segundo partidos mais votado do que os outros. No caso do sistema eleitoral português, em função da imigração que tem interna, que tem havido do interior para o litoral, nós temos distritos, os círculos eleitorais são os distritos, têm ganho cada vez mais eleitores, enquanto os pequenos têm perdido cada vez mais. Ou seja, elegem cada vez mais deputados os círculos do litoral e cada vez menos deputados os círculos do interior, ou seja, o sistema está cada vez mais desproporcional. Isto podia ser resolvido com algum agrupamento de alguns círculos eleitorais ou até com um círculo eleitoral único, a exemplo de Israel, a exemplo da Holanda. E seria esta, penso eu, uma solução para resolver este problema, porque é muito mau quando as pessoas, quando há estes elevados níveis de abstenção, que eu também já falei sobre o assunto, é um bocadinho exagerada por causa dos eleitores fantasma, que anda à volta dos 10% da abstenção, portanto as urnas não abriram e já 10% da abstenção existe, mas isso é outra questão, não vale a pena estar a falar aqui, também não há muito tempo. Mas tem a ver com isto, as pessoas cada vez se afastam mais da política e no espaço de 15 dias, em 2005 aconteceu o mesmo também, no espaço de 15 dias os mesmos eleitores votam mais nas autárquicas, nas legislativas, em 13 dos 20 círculos em Portugal, sem contar com os de imigração, obviamente. Mas também porque sentem uma maior proximidade para com os eleitos. É certo que há uma maior proximidade, mas também, independentemente da freguesia onde vote, todos os seus votos contam para eleger o Governo da Câmara, a Assembleia Municipal e, neste caso, a freguesia. E nas legislativas não é assim, como dei o exemplo há pouco da Guarda. E, por fim, destacou uma notícia que aparece hoje no JN sobre a energia nuclear, nomeadamente o presidente da REN que defende a energia nuclear. É um assunto que também está muito na ordem do dia nos últimos tempos. Eu também defendo. Eu sou muito ambientalista e um grande defensor do ambiente, mas por vezes temos de ser práticos e efetivamente a energia nuclear atualmente é aquela que nos dá garantias de menos poluição para fazer face aos consumos energéticos que nós temos. E acho que devia ser altamente discutido em Portugal. Temos energia nuclear aqui ao lado em Espanha e obviamente se acontecer uma catástrofe com certeza que nós também seremos afetados, portanto não há uma fronteira, não há uma barreira entre Portugal e Espanha em que não existe contaminação, isso não existe e portanto acho que devia ser amplamente discutido e acho que Portugal, pelas contas que já foram feitas por especialistas, onde eu já tive a oportunidade também de participar em algumas conferências como espectador, porque gosto muito destas matérias, calcula-se que pelo menos Portugal necessitaria no mínimo 3 centrais nucleares, que diria qualquer coisa como 20 e tal % da energia que nós consumimos em Portugal. Isto seria muito importante discutir isto e seria importante Portugal avançar para este tipo de energia, até porque agora fala-se na Cimeira de Copenhaga por causa também de que vai substituir o protocolo de Kyoto e oxalá os países cheguem a entendimento, porque de facto a humanidade poderá sofrer problemas muito graves, já está a sofrer e poderá sofrer problemas muito mais graves no futuro com a subida do nível das águas do mar e todas outras situações que a poluição acarreta e a energia nuclear pode ser uma alternativa. Para Portugal, isto podia ser a forma também do país equilibrar a sua balança comercial, porque deixaríamos de importar tanta energia. Muita da energia que nós consumimos aqui neste estúdio e nas nossas casas é proveniente, sobretudo, da queima do petróleo e do carvão, e às vezes não se fala muito nisto. E só para terminar, gostava de deixar aqui uma ideia e uma sugestão. Acho que fala-se muitas das vezes, e ouço nos debates, e vejo nos debates, falar-se sobre o aumento do consumo energético, que é uma necessidade muito grande, mas nunca vejo propor medidas para a redução. E uma ideia que eu deixo aqui, que fazia todo o sentido, porque não, temos espalhados pelo país fora reclamos luminosos ligados uma noite inteira, que não servem rigorosamente para nada, porque não proibir que eles ficassem ligados de noite. É só fazer as contas, daria muitos milhões de petróleo, de carvão e de consumo energético. Muito obrigado por ter pelo estado convite. presente neste Jornal dos 10.